Teoria do potencial adimensional, lembrando os parâmetros de interesse, profundidade típica, característica de referência, o nome que a gente quiser dar. Isso aqui é o comprimento de onda. Então, vou usar uma outra palavra, típico, né, de referência, nomes que a gente quiser dar. Amplitude, então vou botar nomes diferentes para cada um. De referência, característico, tipo de referência, né, nomes de mesma coisa. E aí daqui, então, teoria do potencial adimensional. Depois, solução em série de potências para o potencial de velocidade. Vemos isso. Né? E que, entre outras palavras, a gente pode pensar que foi uma expansão na vizinhança do fundo plano e que faz sentido no regime de ondas longas, águas rasas. E o melhor de tudo é isso aqui, matematicamente beta pequeno, né? Por isso que a expansão no fundo. E daqui obtivemos, tá assim, modelos reduzidos, pensando em matemática aplicada em modelagem, modelos reduzidos, barra sistemas aproximados do tipo Boussinesq. Tá fazendo sentido a história? Pelo que a gente lembra da semana passada? Né? Então, a historinha do que a gente viu na semana passada, mais ou menos isso. A gente tem esquecido alguma coisa, mas como melhores lances, né? 3 jogadas aqui que a gente fez, que foram a teoria do potencial adimensional de Zamba, série de potências, não é a única maneira de fazer, talvez a gente deve ter tempo de fazer outra maneira, e obtivemos modelos reduzidos, ou seja, sistemas aproximados, ou, não posso botar aqui, operadores truncados formalmente e blá blá blá, tá? Então agora vamos começar a aula de hoje. Então, baseado nisso, vamos considerar o seguinte sistema Boussinesq, né? Ou seja, do tipo Boussinesq, não precisa botar do tipo Boussinesq. Então, aqui.
Tá bom? Lembrando, apesar que nem precisa, mas lembrando que o tio era f de xt, tá? Mas o que a gente vai fazer agora nem precisa, só para lembrar. Tá? Agora a pergunta é a seguinte. Temos aqui como se fosse um exercício, tá? Então, posso até botar aqui, exercício, como se fosse um problema. Como é que eu tiro a equação da KdV daqui? Tá? Eu em breve, se for ver se hoje eu faço, né, problemas para mandar para vocês. Então, olha só. Como é que eu tiro a KdV daqui? Né? E eu não vou fazer tudo aqui. É um exercício que todo mundo pode fazer com o que eu vou falar hoje. Vou meio que dar um desenho e vocês vão preencher os detalhes. Vai ficar faltando pouca coisa. Então, como é que eu tiro a KdV daqui? Tá? A primeira pergunta poderia ser a seguinte, que eu não sei se já fiz, eu acho que eu já fiz para vocês, mas vocês, não sei se vocês fizeram ou não. Eu já falei isso lá atrás, não sei se vocês fizeram ou não. Olha só o que eu vou escrever aqui. O que é isso que eu escrevi aqui? Sistema hiperbólico, que veio de onde? Razão, pergunta, não precisa pensar muito, porque a pergunta é cavalo branco de Napoleão. É muito simples, é tão simples que a gente para, né? Não, veio daqui, linearizando e fazendo limite a águas rasas ou ondas infinitamente longas. Certo? Então a gente tem isso aqui é um sistema que a gente ainda vai ver, a gente não fez, de princípio vocês poderiam não entender porque eu chamo isso aqui de dispersivo. Só fazer análise Fourier desse cara linearizado. E esse aqui, em termos de categorias, assim, de nomes, em ADP, esse aqui é o sistema hiperbólico. Tá? Eu poderia pedir para vocês várias coisas aqui, todas simples. Todas vocês são capazes de fazer. Talvez não tenham feito ainda e vai ficar, mas não é difícil. Primeiro, o primeiro simples de todo é que isso aqui é a equação da onda. Posso escrever isso aqui em termos só de eta e vira a equação da solução de D'Alembert. Certo? E na solução da D'Alembert, a gente já discutiu, a gente tem como cozinhar uma solução usando dados iniciais apropriados para que ela só viaje para a direita ou só para a esquerda, né? E não a geral que viaja para os dois lados. Tá? Como aqui a gente está na forma do sistema, tá? Você pode usar o sistema da D'Alembert, a solução da D'Alembert, mas na verdade acho que nem precisa, você pode usar as características e saber aqui como é que você faz para esse sistema só ter onda para a direita. Vou dar a resposta para vocês, mas vocês pensam por quê. É um exercíciozinho. A resposta é essa aqui. Eta de x0 igual a util de x0 igual a um f de x só ativa as características para a direita. As características para a esquerda, botei pontilhado que meio que, abre aspas, ficam dormindo. Dormindo no sentido, está ali na IDP para propagar a informação ali, mas é como se fosse um canal numa mesa de som. Tem dois canais, um está desligado, não está precisando ser usado. Pensa por quê. Tá? E aí também posso dizer outra coisa, se o eta foi igual a F e o U foi igual a menos F, tá? Então se eu fizer já isso aqui, ó, menos eta tá, ou isso aqui menos, eu só ligo a outra característica. Tá? Dá uma olhadinha. Ok? Tá bom? Então pensa nisso. Estou dando a resposta, mas não estou dizendo como é que faz. É um exercício que não é difícil. Agora, eu penso o seguinte.
Tá? Então, nesse caso aqui, eu não vou escrever por falta de espaço, mas está nas notas. Nesse caso daqui, o eta é um eta zero de x menos ct. Nesse caso daqui, o eta é um eta zero de x mais ct. Ou melhor, nesse caso daqui, se eu botasse até assim, ó, deixa eu botar assim para poder falar da mesma maneira. É até melhor falar assim, porque eu vou falar, deixa eu repetir o que eu vou falar. Tá? Nesse caso daqui, o eta, a solução é f de x mais ct. Nesse caso daqui, a solução é eta, a onda, de x, f de x mais ct. Certo? Por isso que eu troquei o sinal de menos, senão vai ser menos f, né? Besteira, mas só para falar direitinho. Ok? Simples. Aqui já complica um pouco mais. Aí eu pergunto. Tem várias maneiras que vocês podem ver isso. Inclusive, a maneira mais fácil, que eu recomendo, vocês podem fazer, mas não é a maneira que é para fingir que não soubesse. Um pouco é simplesmente pegar f de x mais ct, botar o eta, ver aí, e botar aqui, você vai ver que só liga uma característica com a outra, né? É verificar que essa é a solução. Tá? Agora, aqui, eu quero pedir para esse sistema daqui só ligar, só ter ondas viajando para a direita. E eu quero mostrar que quando eu especializo esse sistema só para ondas indo para a direita, sai daqui a KdV. Batendo o olho assim não é simples. Tá? Na verdade, esse sistema tem zeros aqui. Mas para fazer as manipulações que eu vou fazer, que eu chamo de macaquice, joga daqui, eu vou deixar aqui essa lixeira, que é onde eu trunco, aberta, porque vai entrar e sair termos aí dessa mesma ordem, o que não muda o regime no qual eu estou trabalhando, que é o regime fracamente não linear, fracamente dispersivo. Tá claro? Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte ansatz. Então, vamos lá. Então, vamos procurar deduzir a KdV. Tem uma coisinha que eu esqueci de falar para vocês. Desculpa, que eu esqueci de falar para vocês. Se eu botar, deixa eu botar até em cores diferentes. Deixa eu ver meu laranja, amarelo, que são cores que aparecem bem, acho que no vídeo. Aqui o laranja. Olha só, para esse caso daqui, então para esse caso daqui, eu basicamente tenho isso aqui, né? Que é x menos ct, mas o c aqui é 1, certo? Então, basicamente, se eu tiver esse dado inicial aqui, não, nem esse dado inicial aqui, eu, em vez de estar resolvendo esse sistema, como eu tenho essa característica aqui desligada, eu só tenho essa aqui ligada, é a mesma coisa que eu estou resolvendo essa equação. Concordam? Eu estou com uma certa redundância de informação aqui. Duas equações, quando na verdade eu precisaria só de uma. Porque as duas equações me dão duas características. Se eu estou com uma característica desligada, é porque na verdade bastaria uma equação, vagamente falando, certo? E basicamente é isso. Se a solução é f, x menos t, é isso que vai satisfazer aqui. Então é nesse espírito que a gente vai tentar tirar daqui a KdV, que é manipulando essas duas equações, de certa maneira, que ela fique com a mesma cara. Que é um pouco que a gente poderia fazer aqui. Manipular essas duas equações de maneira que ela ficasse com a mesma cara. Depois que eu fizer, vocês vão ver como, tá? Então, vamos lá. Então, vamos procurar deduzir a KdV.
Então, a gente começa com o seguinte ansatz. Seja o ansatz útil igual a eta mais alfa A de xt mais beta B de xt mais ordem alfa ao quadrado, alfa beta, beta 2. Então veja o que esse ansatz está dizendo. Né? Olha só aqui, ó. Aqui, nesse caso aqui, se o dado inicial for igual a f, esqueci de falar uma coisinha para ajudar, mas se o dado inicial, poderia até não falar, ficar um pouco com exercício, mas vou facilitar. Se o eta e o u forem iguais no instante inicial, a solução é f de x menos t, tá? Tanto para o u como para o eta. Então eles são iguais. Ora, se eu botar que u é igual a eta aqui, as duas equações são a mesma. É a redundância. Aqui é trivial, foi o que eu esqueci de falar, mas é trivial. E se for um menos o outro, aparece o menos aqui é a outra equação unidirecional. Tá certo? Então, o que esse ansatz aqui diz? Olha só, o que esse ansatz diz? Tá aí aqui, né? O que esse ansatz diz? Esse ansatz diz o seguinte. Como é que a gente constrói esse ansatz? Bem, eu vou lê-lo em português, em vez de ler, né, de simplesmente falar a expressão que eu já escrevi, vocês sabem. Eu vou ler em português, que aí eu passo a intuição para vocês. Alfa é coeficiente de não linearidade e beta é coeficiente de dispersão. Então, olha daqui para cá. Esse é o caso que eu acabei de fazer. Se u til for igual a eta, a onda só viaja para a direita. E agora eu vou pedir o seguinte, o meu chute educado, como eu estou no regime fracamente não linear, fracamente dispersivo, eu pergunto, qual é a correção não linear que eu tenho que colocar? Qual é a correção dispersiva que eu tenho que colocar para que essa onda ande só para a direita? Tá certo? E vamos ver se isso funciona. É uma maneira de fazer, não é a única. Tá? É uma maneira de fazer. Tá? Então, isso aqui é uma correção fracamente, vou botar até melhor assim, porque eu economizo escrito. Correção fracamente não linear, fracamente dispersiva. Tá bom? E aí, a gente, deixa eu botar esse aqui, 2, então, substituímos 2 em 1, onde 1 era isso aqui, esqueci de botar, o sistema dispersivo, que é Boussinesq, né? Então, substituímos 1, 2 em 1 e manipulando as duas equações em A e B, não, com A e B,
pedimos que sejam iguais até a ordem alfa e beta. Então, disso concluímos que sai isso aqui, ó. E aqui, para não parecer que eu estou repetindo coisa, eu vou botar um ordem til aqui, só para dizer que são termos diferentes. Aí agora faz sentido. Então, já está para pegar a ideia da história? A gente vai pegar isso aqui, a gente faz esse ansatz, que eu digo, olha, será que eu consigo escrever o meu sistema em uma equação redundante, indo para uma direção, na qual eu vou dizer que U é igual a eta, que eu já sei que no linear vai para a direita, tá? Mais essa correção e essa correção daqui, essa correção, o A e o B, a gente mata disso aqui, pedimos que sejam iguais até aqui, ó, sejam iguais até a ordem alfa e beta. Isso aqui vai nos dar, então, o alfa e o beta. Lembrando, não vou nem escrever, vocês, né, lembrando que eu posso trocar derivadas dentro daquela ordem, aquele truque, certo? Uma derivada em x igual a uma derivada em t até uma ordem. Aí, com isso, você vai cozinhando os termos. Aqui, ó, deixa eu chamar a atenção de vocês assim. Isso aqui está me dizendo quem é o A, isso aqui está me dizendo quem é o B, de certa maneira. Olha aqui. Tá, de certa maneira, não é bem assim. Daqui desses termos daqui, ó, vai aparecer quem é o A e o B que vai encaixar aqui. Estou falando besteira. Falei besteira. Com o A e o B daqui, junto, a gente vai saber quem são esses termos aqui. Então, eu falei besteira. Esses termos aqui são diferentes, que saem das macaquices, um pouco de trocar x por t e por papá. E aí, quando eu escrevo isso aqui, eu estou dizendo, agora para especialistas, que o meu sistema Boussinesq, numa situação que só tem onda indo para a direita, satisfazendo a KdV, em termos de ordem mais alta. Então, esse lixo daqui, vamos falar em matemática mais correto, lixo não é a palavra certa. Esse termo de truncamento aqui, que eu vou jogar fora, esse resíduo, é diferente desse resíduo, mas é da mesma ordem, ou seja, da mesma natureza física, do mesmo regime. Então, quando eu descarto isso, eu fico com a KdV. Tá bom? E aí, existe não, isso é feito, eu já fiz com alunos e tal, em métodos numéricos em EDPs, que a gente quer estudar uma onda solitária num canal que ela de repente vai encontrar uma montanha. Então vai ter uma reflexão. Mas por um certo tempo ela viaja no fundo plano, ela é uma onda solitária. Então, se você pegar a solução dessa onda solitária da KdV e botar na Boussinesq, como esse termo é pequeno, por um certo tempo ela parece uma onda viajante, apesar de que ela não, matematicamente falando, ela não é uma onda viajante da Boussinesq. Ela é uma onda viajante da KdV, que eu tive que jogar isso aqui fora. Mas numericamente, por um certo tempo, efetivamente falando, e para os efeitos do estudo do nosso interesse, ela viaja por um certo tempo como se fosse uma onda viajante, que a onda solitária viajante da KdV é uma aproximação muito boa para a Boussinesq. Até que ela bate numa montanha, tem uma reflexão, e aí ela deixa de ser uma onda viajante porque perdeu energia para trás e já não tem mais aquele equilíbrio, que eu vou falar um pouco sobre isso, da dispersão e da não linearidade. Está fazendo sentido ou não? Tá? Então,
vocês preenchem o detalhe, vão preencher os detalhes. Eu vou pedir para vocês fazerem, mas, enfim, qualquer um aqui pode fazer e preencher os detalhes desse exercício, tá? Que é sair com esse ansatz, e o importante é entender de onde vem esse ansatz. Porque simplesmente pegar, botar na fórmula e rodar a máquina de calcular, não é isso, é entender de onde vem. Porque isso aqui seria o linear, correção não linear, correção dispersiva e ver o que acontece. Tá? Ok, vamos fazer um pouquinho agora de análise de Fourier. É simples, mas é muito saudável e importante. Tá? Então está claro isso aqui, né? Então vamos fazer agora o que eu vou chamar análise de dispersão no sentido de análise de Fourier. Tá? Então, vamos começar. Vamos lá. Primeiro caso. Deixa eu começar aqui, ó, fazer assim. Alfa igual a beta igual a zero. Só para a gente ver. É trivial. Né? É o nosso sistema de águas rasas. Tá? E agora eu já até abandonei o tio, porque eu estou só fazendo análise, estou fazendo SDP, não importa de onde ela veio. Tá? Quer dizer, tinha um tio ali. Né? Então é o seguinte. Vamos lembrar que a análise de dispersão é o seguinte. O que a gente chama de relação de dispersão é isso aqui. A gente já falou sobre o número de onda, que é a frequência espacial. Nós já falamos sobre isso, né? Número de onda, frequência espacial, e ômega é a frequência temporal, a frequência angular temporal que está aqui. Tá? E aí eu posso escrever o seguinte. Tá? A gente pode fazer isso de qualquer maneira, mas deixa eu já meio que tirar a seguinte expressão aqui, ó, do chapéu, da cartola. Então a gente está na reta, sem problemas, sem pensar em fronteira, e eu escrevo isso aqui, ó. Então, o que isso aqui quer dizer? Tá? Deixa eu em um desses carinhas daqui, ó. Deixa eu já fazer uma coisinha aqui, só num deles. Talvez ajude a comunicar melhor. Tá? Só nesse aí que eu escrevi assim. Então, o que eu estou chamando a atenção? Primeiro, eu estou na reta, tá? Não estou preocupado com fronteira. E, em geral, para essas equações lineares, se eu sei essa relação aqui, eu resolvi a IDP, de certa maneira. Né? Ou seja, a IDP vira essa relação algébrica entre frequência temporal e frequência espacial. Tá? E, basicamente, para uma equação linear, isso aqui que eu estou fazendo é uma superposição de modos. Tá? Então, a integral, em português, é uma superposição
de modos de Fourier para todas as frequências possíveis. Eu não vou falar nem se é frequência espacial ou temporal, porque as duas estão relacionadas. Aqui, o que eu estou falando aqui é, aqui eu tenho um modo que propaga para a direita. Aqui eu tenho um modo que propaga para a esquerda, certo? Se essa relação aqui, aliás, aqui eu tenho a amplitude de cada modo. Então, deixa eu abaixar isso aqui, fica entrando nas mensagenzinhas. Melhor desligar, pô. Tá certo? Aqui a amplitude de cada modo. Então, a amplitude do modo de comprimento de onda lambda, ou de número de onda K, que está viajando para a direita, o outro está viajando para a esquerda. Estou somando, para eliminar o efeito de todos eles. Note, agora, que se a velocidade de fase for diferente de uma constante, isso implica que a gente tem uma onda dispersiva. Essa é a definição. Tá? Para o caso hiperbólico, que é isso aqui, a gente vai ver já já que isso aqui é uma constante e para esse caso normalizado é 1. Vai ser mais ou menos 1. Mas se for diferente de uma constante, por isso chama velocidade de fase. Que essa fase daqui tem uma velocidade diferente dessa daqui. Essa onda anda mais rápido que essa, como a gente vai ver. Ondas longas andam mais rápido que ondas curtas. Tá? E então, é isso que a gente vai ver. E a gente vai ver que quando isso aqui não é constante, em particular para a teoria do potencial, é basicamente impossível, a gente vai ver que vai aparecer uma tangente hiperbólica aqui, de K, é impossível você escrever a solução de forma fechada, ou seja, integrar isso aqui e voltar para o domínio físico com uma fórmula. Então você tem que fazer análise assintótica de integrais de Fourier, que é um assunto clássico, né? Tá bom? Que a gente não vai ter muito tempo de ver isso, mas enfim, posso mencionar aqui e ali. Então esse é o espírito da coisa. Então vamos lá. Então como é que a gente faz? Então tendo isso aqui, quando a gente já faz análise de dispersão, então usamos o modo genérico elevado aí kx menos ômega t. Por essa razão óbvia aqui de cima. Né? Então, olha só. Vamos substituir isso aqui na equação acima. E a gente tem o seguinte. Eu vou dizer agora, para simplificar, deixa eu dizer mais uma coisa. Para simplificar, eu vou dizer que... Vamos dizer assim, que eta é A é elevado aí kx menos ômega t e U é B é elevado a kx menos ômega t. Tá? Aqui tinha eta 1, eta 2, porque vai para a direita. Na verdade, aqui a gente vai ver que pode ser mais ou menos, tá? Então, é só botar isso, tá? Então, a gente substitui isso no sistema. E olha só o que isso vai me dar. Isso vai me dar A menos I ômega mais B e K igual a zero. B menos I ômega
mais A e K igual a zero. Concordo? Como é linear, em vez de substituir a integral toda, eu pego um termo genérico, por isso que eu só chamei de A e B, substituo ali e a equação diferencial, é isso que é a análise de dispersão. A equação diferencial virou uma equação algébrica, álgebra linear. Não tem que integrar nada, né? E depois o que sai daqui vai ser só somar, porque é linear, é um princípio de superposição, joga tudo, junta tudo. Então isso aqui é a mesma coisa que... Vou jogar os i's fora, nesse caso. Então, deixa eu ver, para não fazer erro aqui, vai ser... Como é que é? Vai ser menos ômega A... Não, menos ômega AB igual a zero, para não fazer nenhum erro. Menos A ômega K no B. O A é K. E aqui é menos ômega. Então, olha só, o nosso sistema hiperbólico virou isso aqui, na análise de Fourier. Tá certo? E o que eu peço agora? Determinante zero para que a solução não seja trivial. Então, determinante zero, isso vai implicar que ômega 2 é igual a K2. Certo? Ômega 2 menos K2 igual a zero, que me dá que ômega K é igual a mais ou menos K. Puf! O que a gente já tinha escrito aqui, já que a gente queria velocidade mais ou menos 1, hiperbólico. Então, implica que C é mais ou menos 1, velocidade fase mais ou menos 1. Todos os modos viajam com a mesma velocidade, então se eu começar com uma gaussiana, em Fourier ela é uma gaussiana e ela vai viajar, né, no tempo e continua uma gaussiana no sistema hiperbólico. É uma onda viajante, é tão simples que a gente nem sabe, mas é uma onda viajante. Se eu estivesse no regime dispersivo, como a gente vai ver já já, as frequências mais altas andam mais devagar. Então essa função daqui, em Fourier, ela vai mudando, porque o espectro vai mudando de lugar. Vai tendo uma fase. O que é uma fase? O que é uma velocidade diferente, uma translação diferente em Fourier? O espectro em valor absoluto é o mesmo, mas é o espectro multiplicado por um E elevado a I θ, que é uma rotaçãozinha, o θ é a defasagem, tá? Enfim. Então, tá legal? Então, daqui a onda ser dispersiva. Tá? Então, deixa eu voltar aqui, ó, nas notas eu escrevi separado, mas vamos aproveitar o quadro negro e escrever. Então, quando eu resolvo isso aqui, eu já sei que eu posso escrever isso assim, ó. Tá? E isso é justamente aquelas variáveis, eu não vou chamar de eta agora, porque foi o que a gente já está chamando na onda de eta. Mas quando a gente fez características, isso era a nossa variável xi e a variável eta. E repare o seguinte, que no instante zero, olha só, que no instante zero, se eu quiser saber quem é a chapéu, quem é o chapéu para saber no instante zero, se eu botar no instante zero, isso aqui é a transformada de Fourier do dado inicial. Certo? Olha que coisa simples. Agora é só eu chamar isso aqui, vou chamar com outra letra então. É só eu chamar isso aqui de S, que a solução é o dado inicial com essa nova variável, então é o F
de x mais t ou f de x menos t, dependendo de quem é o dado inicial. Tá? Para que não é exatamente o f, porque agora tem que saber quem são essas amplitudes. Vai haver aqui o quê? Vai haver uma divisão de energia aí, mas de acordo com ou melhor, de acordo não, no estilo da Lambert, que é o perfil inicial se divide e a velocidade também afeta, e a gente sabe que a gente pode escrever aquela equação de segunda ordem no sistema, blá, blá, então tá, as coisas se amarram por aí. Mas tá claro? É por isso que, por caso hiperbólico, como aqui não depende de k, né, a velocidade não depende de k, é mole da gente inverter de volta, digamos assim. Né? Quem fez a transformação do dado inicial tá. Agora, quando é dispersivo, a coisa já complica. A gente vai ver isso. Ok. Tá? E aí, outro exercíciozinho é esse aqui, ó. Dado que eta de x0 é f de x e u de x0 é g de x, quem são esses carinhas aqui? Né? Não é difícil, só botar 0 aqui, enfim, e resolver um sistema. Né? Tá? Então vamos lá. Ok, agora sim, vamos lá, teoria do potencial linear. Vamos escrever a equação aqui para a gente lembrar. E vou fazer o caso... não, a gente vai fazer linear. Vou fazer primeiro o dimensional. O adimensional é basicamente a mesma coisa, mas vamos fazer o dimensional. Então tá. Tá? Lembrando que isso aqui vem disso aqui, ó. Tá? Isso aqui são as condições de fronteira livre lineares. Tá? Isso aqui me dá, na verdade, ó. Vou ser pedante, mas vai ser igual a menos 1 sobre g dφ dt. Então, no problema linear, a gente ganha vários presentes que facilitam o problema. Nem assim o problema é totalmente trivial de escrever a solução de forma fechada. Mas olha os presentes que a gente ganha. Primeiro, o problema não é mais de fronteira livre, porque o domínio está fixo, e eu posso colocar minha condição de fronteira livre, que depende do tempo, na fronteira em repouso. Tá claro? Tá? Então, nem vou escrever, nem a fronteira livre. A segunda coisa é essa aqui, ó. A variável eta é uma variável que eu posso chamar de uma variável passiva, no seguinte sentido, que ela fica esperando eu resolver o problema da teoria do potencial, aí uma vez eu sei o potencial, derivo no tempo e tenho a elevação da onda. Ou seja, ela não é fundamental na resolução aqui. O potencial se resolve e a onda sai como um produto adicional. Então é passivo nesse sentido, não é ativo aqui na dinâmica. Tá certo? E isso é porque no problema linear, a onda é considerada como um distúrbiozinho infinitesimal em torno da superfície livre. Tá? Então, nosso domínio é assim. Aqui é o y igual a zero. E a onda é considerada um distúrbio infinitesimal ao longo da superfície livre. Então, você pode, na verdade, usar a superfície
superfície em repouso. Então não é mais um problema de fronteira livre legitimamente falando. Porque eu sei onde é que eu vou impor minha condição de fronteira. É no nível de repouso. E eu sei disso porque quando eu faço alfa igual a zero, aparece um zero aqui, quando a gente adimensionalizou. Então a dimensionalização me ensinou isso. Tá claro isso? Tá? E aqui, ó, derivando no tempo aqui, eu substituo esse eta tt aqui e me dá isso aqui. Então eu tiro o eta do problema também e ele fica ali parado esperando eu resolver o problema e depois é só avaliar essa fórmula e eu tenho a onda. Tá bom? Então vamos lá. Então vamos agora fazer a análise de Fourier desse problema. Tá? Então, eu posso apagar isso aqui para ganhar espaço. Então, nossa representação em Fourier é a mesma coisa. Vou chamar de φ1, Essa é a minha representação do potencial. Tá? Minha letra é meio ruim, então eu tenho aqui a amplitude deste modo de Fourier na profundidade y. Então, a amplitude desse distúrbio no potencial depende de que profundidade eu estou olhando. Tá? A onda é só lá em cima, mas o potencial depende, tá certo? Então, é um pouco uma separação de variáveis. Então, esse termo daqui, em outras palavras, esse termo daqui, né? Eu botaria, eu gosto de dizer isso também, então, vou escrever assim, ó. Eu vou omitir o K, ou então vou mudar minha notação, deixa eu botar o K aqui em cima. Tá? Que eu podia botar aqui, inclusive, ponto e vírgula, é um parâmetro. Se quiser, é notação, né? Mas é só para, né? Não muda muito, só para ajudar o leitor. Então, isso aqui nos dá, eu diria assim, nos dá a extensão harmônica do modo de Fourier elevado a IKX na superfície. O que quer dizer? Tá, se eu não falar nada, vocês entendem o que eu quero dizer? Eu preciso, eu tô agora, nesse momento, com essa terminologia, estou avisando para vocês que eu estou prestando atenção nessa equação aqui, ó. Só nela, por enquanto. Ou seja, eu quero que esse modo de Fourier aqui satisfaça Laplace. Mas esse modo de Fourier daqui, a gente dá ele assim, ó. Aqui está o fundo, aqui está a coisa, e aqui eu tenho um E elevado a IKX, e aqui eu tenho uma função, é separação de variáveis, aqui eu tenho uma função de Y, quer dizer, eu quero saber qual é essa função de Y de maneira que satisfaça Laplace aqui. Mas, ou melhor, não vou nem escrever isso aqui, porque isso aqui é errado. A condição de Dirichlet é essa. E aqui dentro, eu preciso saber qual é esse F de maneira que ele satisfaça Laplace e depois Neumann. Tá claro? Bem, aí eu vou ter um problema do tipo, como fosse quase o problema de valor de contorno, de Sturm-Liouville aqui, né? É uma EDO, que é a separação de variáveis. Vou ter então o seguinte.
Ou seja, eu tenho essa EDO na vertical. Ou seja, substituindo tá aqui, substituindo onde esse F, eu fiz isso aqui, ou melhor, vou fazer isso aqui, substituindo isso aqui me dá essa EDO, certo? O E elevado a IKX derivado duas vezes me deu menos K2. Trivial, certo? Essa EDO daqui, ó, isso aqui, me dá um cosh e um seno hiperbólico dá o cosseno hiperbólico, seno hiperbólico. Por quê? Né? Porque qual é a função derivada duas vezes? Se fosse mais, era cosseno e seno, mas por causa desse menos, me dá, outra maneira de fazer, dá exponencial, vai ser E elevado a mais ou menos KY, certo? Mas como é linear, eu faço a combinação linear, quem tem solução homogênea E elevado a mais ou menos KY, tem o seno e o cosseno, é só reescrever de outra maneira. E esse cara daqui é conveniente, porque esse cara daqui, se eu derivo esse aqui e avalio em y igual a menos y0, esse aqui satisfaz Neumann. E esse aqui não. Então eu jogo fora esse. Né? É como se fosse... Qual é a solução desse problema aqui? É A vezes isso aqui, mais B vezes isso aqui, e eu vou calcular com meus dados de fronteira qual o valor de A, qual o valor de B. E já descubro que o B tem que ser zero, porque esse cara aqui nunca vai satisfazer essa condição de fronteira. Só esse daqui. Certo? Tá claro? Estou fazendo um pouquinho rápido, mas é porque EDOs é fácil, é EDOs de graduação elementar. Tá bom? Então isso nos dá que φ e chapéu de YK é igual a um F I de K, cosseno hiperbólico de K, Y mais Y0, é elevado a IK mais ou menos T. Não. É sem isso aqui, né? Porque isso aqui é o reduzido. Perdão. É só isso aqui. Então, a amplitude de cada modo é dado aqui, e aqui a gente vê como é que a amplitude varia com respeito à profundidade. Então, o que ficou faltando? Ó, já resolvemos tudo que está em vermelho. Isso e isso está satisfeito. Falta descobrir quem é. Oi? Essa F é uma amplitude, vai depender na verdade, da condição inicial. Tá? Estou deixando meio solto por enquanto. Isso aqui depende da condição inicial. Tá? Agora o que falta? Substituir o modo completo na relação de dispersão, que era o que eu estava escrevendo aqui. Tá? Então, vou botar aqui, ó. Substituindo cosseno hiperbólico de KY mais H0 é elevado a IKX menos ômega T em asterisco, asterisco, que é a única condição que falta, obtemos a
de dispersão, que é ômega 2 de K, é igual a Kg tangente hiperbólica de KH0. Tá? Onde a velocidade de fase, C de K, vai ser mais ou menos ômega K sobre K. Tá? Então experimenta, por exemplo, pegando a raiz disso aqui, ó, o ômega K vai ser a raiz disso aqui. Tá? Aqui é tangente hiperbólica isso aqui. Experimenta pegar a raiz quadrada disso aqui, substituir aqui dentro e integrar isso. É impossível, não vai conseguir achar a solução de forma fechada. Então vai ter que fazer análise assintótica dessa integral de Fourier para algum regime de interesse, por exemplo, flacamente dispersivo, ou isso, aquilo, entendeu? E aí saem coisas, inclusive daí vai sair, que eu vou mostrar para vocês, uma função especial, que é a função de Airy, que é ligada à solução linear da KdV. Tá? Que é basicamente truncando esse cara daqui. Então, essa daqui é a relação de dispersão completa. Então, ok, temos a relação de dispersão, vou botar assim, completa. O completa nem precisava, mas é porque quando a gente faz aquelas equações de Boussinesq que estão ali, vocês vão ver, tá? Hoje talvez eu comece a fazer um pouquinho isso, vocês vão ver que a relação de dispersão da Boussinesq linearizada é um truncamento, é uma expansão disso aqui truncada, é uma aproximação disso aqui. Por exemplo, você expandir isso aqui em K e truncar, dá a relação de dispersão da KdV linearizada, que é um K mais K cubo. Tá? Então a gente vê que a análise assintótica de operadores nos deu aqueles operadores não lineares, e a primeira coisa boa de olhar é para ver se tem um modelo bom ou não. Olhar para o caso não linear é mais complicado e as pessoas, os especialistas da área, fazem isso para ver se esses problemas são bem postos ou não. Todas as famílias Boussinesq e tal, como eu falei, Jerry Bono é um especialista nisso e tal, e Felipe Linares é outro que estuda coisa ao longo dessa linha, é pegar aquele sistema e olhar em espaço de funções, o não linear dispersivo, e ver se ele tem propriedades boas, de boa colocação, quantas derivadas, isso, aquilo, aquilo outro. Mas antes de ir para a análise funcional, o primeiro exercício é olhar o problema linear. E como vocês vão ver, alguns deles já dão pista que não são bons no problema linear. Entendeu? Que não são bons, ou atenção, preste atenção, porque a KdV dá umas coisinhas, mas é boa, entendeu? Preste atenção. Então, tá, vamos lá para o outro lado. Vamos ver o que eu vou ter tempo para falar. Mas estou falando a maioria das coisas que eu tinha meio que organizado minha cabeça para falar hoje, tá fluindo bem. Então, conclusão. Solução geral do potencial. Teoria linear. Eu vou adicionar mais uma coisa aqui para chamar a atenção. Fundo plano. Porque fazer a extensão harmônica no fundo variável é complicado. É da seguinte forma.
Olha que complicação que é. Tá, aqui até melhor escrever tudo assim, ó. Imagina botar isso aqui e integrar isso, não tem como. Então, isso aqui, ó, é a amplitude do modo que vai para a direita. Que isso aqui é um modo. O correto, vou te escrever uma vez correto, né? Modo propagando para a direita. E aqui eu escrevi de uma forma mais informal, modo para a esquerda. Então, se eu começar, tá? Como o tempo está um pouco acabando, deixa eu começar a fazer já a nossa intuição. Então, vou fazer assim, ó, o problema linear e o fracamente específico. Então, se eu botar aqui uma gaussiana, e aqui é a mesma gaussiana, e esse aqui é o hiperbólico, e esse aqui é o dispersivo. No hiperbólico, aqui para tempo igual a zero, tempo igual a zero. No hiperbólico, eu vou ter exatamente a mesma curva para um tempo igual a t. E aqui, eu vou ter uma coisa que lembra a onda de Airy, que é assim. Então, isso aqui, esse rabo da onda de Airy, então, isso aqui tem a ver, não é bem exatamente, mas é uma convolução com uma onda de Airy. Então, vou botar aqui assim, a solução. E não é exatamente com Airy, não vou botar Airy não, mas eu vou botar só assim, parece. Com Airy, porque na verdade é para KdV que é a convolução com Airy, aqui em tempos longos tal, parece Airy, é assintoticamente Airy. Então, eu posso botar também assim, assintoticamente Airy. Tá, e isso aqui, esse rabo, que a gente chama de dispersivo, é um indicador de que frequências altas, ou seja, K maior que 1, ondas curtas, viajam ou propagam de forma mais devagar. Se você fizer essa curva, plotar essa curva aqui no MATLAB, você vai ver que a velocidade diminui com o K. Então, ondas curtas andam mais devagar. Então, em Fourier, você faz o espectro de Fourier desse carinha daqui, gaussiano em Fourier é gaussiano no tempo zero. Mas a translação delas em Fourier vai ser diferente, que a rotação, que é uma rotação, vai ter uma defasagem, e isso aqui é um indicador de frequências mais altas ficando para trás. Então a onda, como um pacote todo, não viaja tudo com a mesma velocidade e ela muda assim. O que é uma coisa que foi descoberto, né? Quer dizer, já muitas anos para KdV, que é espetacular, que é muito legal, é que a KdV, quando esses coeficientes aqui de não linearidade e o de dispersão estão corretamente balanceados, tá? Esse termo aqui, ó, que é um termo tipo Burgers, ele quer fazer com que a onda faça isso, ó. Quebre. Esse termo aqui que é dispersivo quer fazer isso aqui com que a onda forme um rabo, tá? Então, de certa maneira, o termo Burgers empurra a onda para frente, para ela quebrar. E o termo dispersivo empurra um pouco a energia da onda para trás para formar o rabo. E o que é impressionante, que é bonito, é que a onda solitária é justamente não linearidade, é uma briga não linearidade versus dispersão e que dá um empate. É uma briga que dá um empate e você tem uma onda viajante não linear. Certo? Então, é uma coisa muito bonita da KdV, entre outras propriedades
da KdV, uma é essa, desse empate. Então aqui, a gente vê no caso linear, que só tem a dispersão e forma esse rabicho para trás. Tá? Mais uma coisinha. Daqui a pouco eu acho que eu termino. Vamos ver. Para começar num ponto aqui. Olha só, vamos ver as coisas que eu posso falar. Olha aqui a relação. Deixa eu fazer agora o limite quando K vai para zero da velocidade de fase. Isso é o limite quando K vai para zero de G sobre K, tangente hiperbólica de KH0, que é raiz de GH0 e que é a velocidade de águas rasas ou ondas longas. Certo? O caso adimensional é fácil de ver, vocês fazem isso, é fácil de ver que é K raiz de beta tangente hiperbólica de K raiz de beta, e aí a gente faz o limite, quando beta vai para zero, vai dar velocidade mais ou menos 1. Certo? Onde o beta indo para zero é ondas longas ou águas rasas. Tá? Essa é a versão adimensional. Tá? A outra coisa, eu já falei para vocês, não já ou não? Da velocidade de um tsunami, que é a velocidade do avião. A gente já calculou isso aqui ou não? Né? Que deu 700. Se eu botar aqui 10 para gravidade, uma aproximação, profundidade de 4.000 metros e tal, você vai ver que a velocidade é, se não me engano, dá 720 km por hora. Tá? Então, dessa expressão aqui, facílima, da relação de dispersão, a gente vê que um tsunami, que é uma onda muito longa e que está, por isso, em águas rasas, que olha só, o beta é H0 ao quadrado sobre lambda ao quadrado, né? Ah, não, peraí, e eu quero fazer também o seguinte, e a amplitude é H0 sobre lambda. Então, isso aqui, por exemplo, é 2 metros sobre 4.000 metros. Então, é certamente uma onda linear, aproximadamente, e é uma onda longa, porque é profundidade de 4 km por comprimento de 100 ao quadrado. Tá? Então, essa é uma boa aproximação para a velocidade do tsunami. A gente vê que é a velocidade, a energia está viajando com velocidade de avião, 720 km por hora. Tá bom, então deixa eu fazer aqui a última coisa. A gente tem tempinho. De novo, está nas notas, não preciso fazer todos os detalhes. Mas é que aí vai fechar bonitinho tudo que eu quero falar hoje. Vai fechar realmente perfeito. Então, seja esse sistema bucinesco aqui, ó. Vou botar com tio, nas notas está com tio. Então, seja esse sistema daqui, ele vai nos dar que o determinante de IK igual a zero. Nos dá
a relação de dispersão essa relação de dispersão daqui, tá? Que é uma aproximação de Padé. Eu já falei que é aproximação de Padé aqui? No curso de numérica eu falei, então aqui não. A aproximação aqui é uma aproximação de Padé da relação, vou botar assim, completa, no sentido que ômega K, deixa eu botar então, assim, de maneira que ômega, teoria do potencial, da relação completa TP, teoria do potencial, que é raiz quadrada de K de 1 sobre K raiz de beta tangente hiperbólica de K raiz de beta, só que na forma P de K, Q de K. Isso aqui é aproximação de Padé, uma função racional. Tá? Então, a gente pode aproximar. Isso aqui é a relação de dispersão da teoria do potencial. Tá? Apesar de que aqui eu escrevi errado, porque aqui eu escrevi já a velocidade de fase. Então, é K raiz de beta, né? Como é que é? É K sobre raiz de beta. Estava certo. Tá? Então, essa aqui é a relação de dispersão completa. Então, eu estou chamando de WTP, teoria do potencial. Essa aqui é do Boussinesq. Tá? Então, se quisesse, poderia até botar um Bzinho aqui. Tá? Mas é Boussinesq. Então, isso aqui é essa função aqui, ó, que é um polinômio em K dividido por um polinômio em K. E isso daqui é uma aproximação racional, porque é uma função racional de K, da minha relação original. Tá? Para eu enxergar o que está acontecendo, isso é saudável, eu faço o seguinte. Eu aproximo isso aqui por um polinômio. Tá? E aproximando isso por um polinômio vai dar K2 menos beta sobre 3 K4 mais ordem beta 2. Tá? Isso aqui, esses dois termos daqui, ou melhor, essa expressão daqui é igual à expansão desse termo aqui. Ou melhor, do cara ao quadrado. Isso está ruim. Deixa eu botar aqui. Tá? Dá para entender o que eu estou falando? Se você expandir isso aqui nos seus primeiros termos, você vai obter isso aqui, só que com essa ordem diferente. Tá? Então, vocês veem que quando eu fiz o o truncamento do meu operador diferencial para conseguir Boussinesq, de certa maneira e consistentemente, eu estou truncando a minha relação de dispersão. Por isso é fracamente dispersivo, porque eu estou pegando o primeiro termo na dispersão. Tá? E essa expansão dessa relação para fazer a expansão dessa relação de Padé é muito simples. Pensa só que isso aqui é a soma de uma série geométrica.
Certo? Então, só multiplicar os primeiros termos da tela numérica por isso aqui, vai sair isso aqui. Isso aqui você tem que expandir a tangente hiperbólica. Esse termo daqui, ele é diferente dali para cá, mas esse termo aqui é o mesmo, o que mostra a consistência. Tá? E os diferentes sistemas Boussinesq vão ter diferentes fórmulas aqui. É isso que a gente vai ver. Tá? E a KdV, se a gente pensar, a KdV vai ser tipo K menos um beta babá K3. Porque a KdV tem só derivada em x, derivada em xxx. Tá? Então eu vou parar aqui. Tá bom? E essa é a relação de dispersão. Então, olha só, aproveitar e falar, que é bom também gravar, que eu vou ter que... É uma coisa que um convite surgiu meio que há pouco tempo e tal, e não se confirmava, confirmou, que a gente está tendo essa semana, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em vários pontos do Brasil, inclusive no IMPA. Então, amanhã eu vou estar dando uma palestra na Bahia. Então, eu vou amanhã de manhã para a Bahia, e só como é às 7 da noite, eu consigo voltar na quinta e não chego aqui a tempo da aula. Então a gente vai cancelar a aula de quinta, a gente está indo bem, no princípio não vou repor, a gente cancela a aula de quinta e a gente volta a se encontrar na terça-feira. Tá bom?